Agora sim. Muita luz a você, estamos ao vivo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Diego, e esse é o projeto Luz Consciência, o PLC. Chegamos ao episódio número 26. E eu começo a live de hoje com uma frase de Chico Xavier, que eu vou ler aqui para vocês, que eu gosto muito. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei, não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Frase de Chico Xavier. Muito profunda essa frase, né? Vou passar alguns recados rápidos e já vou chamar minha convidada para o nosso bate-papo de hoje aqui, né? Ajude a divulgar o projeto, esse projeto ele é 100% gratuito, aqui eu tenho a intenção sincera de abordar os temas espirituais com liberdade, sem preconceitos, trazendo pessoas interessantes, histórias inspiradoras e mensagens que elevem a nossa consciência. E você pode ajudar esse projeto. Como que você pode fazer para ajudar? Bem simples, inscreva-se aqui no canal. Agora o YouTube ele liberou uma nova função, que é a função Seja Membro. Então você também pode tornar-se membro aqui do canal e acompanhar mais de perto o conteúdo que eu desenvolvo com muito carinho, tá? Você também pode ajudar compartilhando esse vídeo, escrevendo aqui no chat, você pode participar ao vivo. Ah, Participa aqui ao vivo, coloca aqui em qual país você está, em que cidade você está, que canto do nosso planeta você está agora aí acompanhando a gente. Se você estiver acompanhando esse vídeo, se você estiver assistindo esse vídeo gravado, deixa aqui o seu comentário. Isso é muito importante porque a plataforma ela compreende que esse conteúdo espiritual ele é relevante. Então o YouTube ele entrega para mais pessoas. Você pode me acompanhar pelo Instagram e pelo TikTok. O meu perfil é o Luz Consciência no Instagram e no TikTok. E tem o meu site, que é o luzconsciência.com.br. E o tema da nossa live de hoje, do nosso bate-papo, é benzimento, mitos e verdades. Então já vai deixando a sua pergunta aqui no chat, daqui a pouco eu vou ler. E a Cris disse que vai responder as perguntas também. PLC, episódio 26, você que está conosco aqui ao vivo ou vai acompanhar depois dessa gravação, receba a minha gratidão sincera. Eu fico muito feliz em saber que você está aqui conectado conosco nessa sintonia espiritual. Hoje eu vou conversar com a Cris Menberg, que é benzedeira de ancestralidade, ela é terapeuta vibracional, sensitiva, e ela é apresentadora do programa Dicas da Benzedeira, pela rádio Vibe Mundial de São Paulo. Deixa eu colocar a Cris aqui na transmissão. Cris, seja bem-vinda e muita gratidão por você aceitar o convite. Olá, tudo bem? Eu que agradeço assim muito porque eu acho seus programas assim muito legais e gosto do teu jeito também de ser. Você é uma pessoa muito carinhosa e a gente está precisando desse carinho aí que você passa para as pessoas. Pelo menos para mim, todas as vezes que eu assisti teu programa, eu me senti totalmente acolhida e amada, né? Que é o que você solta aí na tua vibração. E muito bom estar aqui com você. Legal, Cris. Estou muito feliz que você topou participar aqui do projeto Luz Consciência. Tenho certeza que esse nosso bate-papo hoje aqui vai ser incrível, né? Então já tem pessoas chegando aqui. Já vou ler algumas mensagens e a gente já começa o nosso bate-papo de hoje. Então a Karina Rodrigues está colocando aqui. Amo o trabalho da Cris, excelente, benzedeira. Ela complementa dizendo que os cursos são excelentes. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre os seus cursos. A Márcia está por aqui dando boa noite. Seja bem-vinda, Márcia. Gratidão por estar conosco. Maria de Fátima também está por aqui dando uma boa noite. Então, legal. Pessoal, vai deixando as suas mensagens aqui, deixa as suas perguntas. Daqui a pouco eu vou ler. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje aqui. Falar sobre benzimento, sobre os mitos, o que é mito, o que é verdade. Vamos bater um papo sobre espiritualidade. E eu vou fazer a pergunta para você que já virou a pergunta chave aqui, a pergunta padrão do projeto Luz Consciência. E eu gostaria de ouvir de você, Cris. O que é espiritualidade no seu ponto de vista? Espiritualidade. Espiritualidade é algo que sai
sai do coração, né? Se não sai do coração, não é espiritualidade. Então, a primeira coisa, você precisa estar emocionado com algo, emocionado com a vida e estar aberto para entender que esse momento é um momento de passagem. A impermanência das coisas, e tudo é impermanente, e a espiritualidade não pode ter regras pré-determinadas, então ela não está ligada diretamente a nenhuma religião. No entanto, eu digo que religião precisa da espiritualidade, mas a espiritualidade não precisa da religião. A espiritualidade é liberdade, espiritualidade verdadeira é liberdade, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, o que eu sinto, você não sente, e entender que nós viemos aqui exatamente para poder desenvolver essa espiritualidade, porque a espiritualidade recebe e aceita todas as diferenças de uma forma muito única, né? Todo mundo pode ser diferente, porque na verdade nós somos todos diferentes, não existe ninguém igual a ninguém. E ser espiritualista é você estar sempre aberto para o aprendizado e passar as suas experiências para quem pede, para quem busca, mesmo porque a sua experiência não é a última das verdades, então a gente passa para quem quer, não para quem Sim, não quer, não muito precisa bom. convencer ninguém, né? Então isso é espiritualidade. E sempre ampliar, né? Espiritualidade, você começa a ampliar a sua percepção, você sai de dentro de uma caixinha e vai sentindo o mundo, e vai sentindo, e vai sentindo, e não tem limite, não tem. Você vai entrando em portais, você vai observando coisas que pode ser que alguém não observe, e isso vai fluindo e vai aumentando, e você dessa forma consegue ajudar a humanidade a ser uma humanidade mais humana, né? É Muito isso. bom. Muito bom. Gostei muito do que você falou, é que a religião precisa da espiritualidade, mas a espiritualidade não precisa da religião, porque a espiritualidade está em tudo, né? Está no Uhum. dia a dia. E assim, eu assisti algumas lives, alguns podcasts, né? Eu sou espectador dos seus programas, ah, e eu vejo você sempre falando sobre despertar espiritual e como a espiritualidade sempre esteve presente na sua vida, né? Você sempre foi uma buscadora. Você consegue imaginar um momento que você teve vamos chamar de despertar espiritual ou virou uma chavinha assim dentro de você num período da sua vida? Então, interessante porque eu já nasci com a espiritualidade. É muito difícil eu dizer, e um dia Uhum. eu comecei a incorporar, um dia. Para mim sempre foi, eu nunca consegui imaginar a minha vida que eu não tivesse o espiritual junto com o físico, junto com o mental. Eu não consigo imaginar isso. Então, desde bem pequenininha, já observando as outras dimensões, que hoje eu tenho até, de certa forma, algumas pessoas que eu gosto muito, que eu escuto, Sim. mas que eu não sabia que aquilo era o que a pessoa está dizendo, né? Então, eu vivia tudo aquilo sem saber, mas Sim. de forma muito natural. Então, as pessoas, né, Diego, me perguntam, mas você não tinha medo? Mas medo do quê? Se para mim não tinha o medo, não existia o medo nessa questão espiritual. Não tinha essa divisão. Para mim, enxergar outros mundos, ou enxergar seres, ou energias, ou escutar mensagens, era uma coisa que não tinha por que ter medo, porque era muito natural. E nessa caminhada, eu fui passando por várias experiências, depois com a idade, já buscando essa experiência de ser benzedeira desde pequena, Sim. mas fora o benzimento, o xamanismo, e várias linhas do xamanismo também, vivenciei
Tem tanta coisa, gente, tanta coisa. Olha, eu me lembro de Casa Espírita, Allan Uhum. Kardec, depois eu fui para outros lados, aí fui parar na Umbanda, mas antes da Umbanda passei por vários eh, templos, né, ou terreiros de candomblé, mas isso porque minha mãe levava, né, porque tinha que tomar os banhos, porque a menina estava vendo coisa demais. Então, eu fui vivenciando tudo isso e cheguei no budismo. Quando eu cheguei no budismo Tibetano, né? tibetano, Que foi legal. aí os anos e anos de budismo tibetano, quase 18 anos. E aí sim eu me dediquei bastante, estudei bastante, tive mestres maravilhosos como Rinpoche, como outros, né? E aí a ficha, de fato, me parece que tudo foi organizando, começou a ter uma explicação. Foi Sim. nesse momento, no Tudo budismo. integrou, né. Parece que tudo vai integrando, né, em algum momento, e é muito bom a gente perceber a espiritualidade quando integra, né, não quando segrega, né, na verdade, a gente sentir a espiritualidade integrando é muito bom. Vamos entrar aqui no tema da nossa live de hoje então, quero aproveitar aqui a sua presença, fazer perguntas que eu já separei. Quem está acompanhando aqui a nossa live também vai poder enviar as perguntas pelo chat, eu também vou ler, mas já tem algumas perguntas que eu separei. Então vamos entrar aqui no tema da nossa live. Quando eu penso em benzimento, já me vem alguns nomes assim na cabeça. Acho que isso é da nossa cultura, né? Vem quebranto, cobreiro, espinhela caída, Uhum. né? Ventre virado, enfim. Quando eu penso em benzimento, eu penso na ação do benzimento. E de onde que vem essa tradição e Uhum. que você mantém ela viva? Que legal, com muita honra, né? De onde vem essa tradição e o que que é o benzimento? O que é o benzimento? Sim. Quando a gente fala de benzimento, principalmente quebranto, né? Falou em Quebranto. quebranto, falou da benzedeira, mas também falou em benzimento, é aquela história, né? Você já passou para tudo que é canto, foi, passou, 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 não teve jeito, aí eles falam assim: agora, minha filha, só a benzedeira para resolver isso. Isso Então, mesmo. a benzedeira está sempre ali no último momento da esperança de alguém, né? Então, quando a pessoa chega no benzimento, é muito louco, porque ela já chega o bagaço, ela chega no bagaço, É, porque ela já rodou, 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 e aí ela para na benzedeira. Então, você imagina. E aí eu já digo aqui para vocês o seguinte: busquem uma benzedeira antes de você cair, né? Então vá atrás do benzimento para manter o teu equilíbrio. E benzimento é isso, né? Você trabalhar esse ser, né? Esse ser vivo como um ser completo. Então a benzedeira enxerga como parte física, mental, espiritual, a alma desse ser, aí eu já falo, eu como Cris já coloco ali também uma alma. Então sim, não é só o espiritual, mas é a alma também, né, que vai passando, passando, a mesma alma que eu chamo de alma e que alguns chamam de espírito, enfim, na Bíblia você encontra os dois nomes. Mas enfim, a benzedeira, ela trabalha esse ser de uma forma muito completa e ela acaba usando também toda a sua sensibilidade, a sua mediunidade, porque não tem uma benzedeira que não receba também informações e se conecte também com esse mundo espiritual, recebendo aí informações e tendo uma sensibilidade à flor da pele, né? Então, quando eu ensino, inclusive, sobre essa cultura, eu falo da necessidade desse futuro benzedor conseguir sentir o campo energético que hoje se fala, né, da energia e tudo mais, mas que as benzedeiras sempre trabalharam, né? Você entrar num campo energético desse bicho ou desse homem, mulher, enfim. sim, Então a gente consegue de fato, na maioria das vezes, perceber o que está acontecendo, porque o que a pessoa fala não necessariamente é o que está acontecendo, né? Então, por vários motivos, ou porque ela
acredita naquilo que ela está dizendo, ou ela está maquiando uma situação, Sim, ou ela não entendeu ainda o que está acontecendo, mas de qualquer forma, quando ela chega com uma erisipela, que é um problema, para quem não conhece, problema de pele muito sério, na perna, na parte de baixo, tudo que é pele a gente já sabe que é uma questão emocional. sim, Então, o que está por trás disso, né? Então, eu falo que os benzedores são muito sensíveis em olhar aquele ser em primeiro lugar. Então, naquele momento, a gente não existe. Quem existe é aquela pessoa, é aquele bicho, para a gente entender o que está acontecendo. E a fé, né? A conexão com o mundo superior, que não necessariamente é religião. E quando você pergunta da onde vem, vem desse sincretismo mesmo, né? Vem da informação e do conhecimento dos índios, da sabedoria dos índios, da sabedoria do preto quando chega nesse Brasil, que é esse africano, né? Saído sim. lá da África numa situação complicada na época, mas trazendo um conhecimento absurdo. E aí mistura com as portuguesas católicas, mas eu sempre digo que também tem uma influência do cigano, porque descobriu o Brasil, entre aspas, né, gente? Porque ninguém Sim. descobriu o Brasil, já tinha É. gente aqui, né? Então, eles mandaram para cá o quê? Vai lá, pô, vai lá para aquela terra lá que a cobra come, que a onça também vai te comer, e a gente não está querendo você aqui em Portugal, então vai para lá. E os ciganos, então, também foram mandados para cá, que a gente esquece que tem essa influência cigana por causa disso também, Sim. né, Diego? E aí a gente também não sabe quem passou por aqui. Quem passou por aqui antes? Será que os vikings passaram? Será que os holandeses também passaram? Então acaba que a gente tem aí, através dos índios, quem sabe, mais informações. Sincretismo puro. É essa mistura. E aí eu gostei do que você falou aí, o benzimento profilático então, né, não procurar só a benzedeira, benzedor, né, que fala? Benzedeira, benzedor, no Benzedor, momento benzedeiro. no Uhum. momento de dor, né, então procurar também para manter a sua boa sintonia, para manter a sua boa energia. Legal, trabalho de consciência então também, né? Trabalho de consciência, mesmo porque o benzimento na raiz mesmo, ele já começa quando esse bebê já está vivo na barriga da mãe, porque para mim criança não está viva, nasceu quando ela sai, ela nasceu dentro, né? Então ela está viva ali, coração batendo, e esse benzimento já começa lá pela cultura, eu espero que volte, e está voltando, porque tem várias grávidas que buscam aí o benzimento na terra do bugio, Que que é legal. para benzer já esse bebê que está vivo dentro da barriga, né? E aí, quando ele nasce, e aí a coisa segue, né? De uma forma muito tranquila, porque benzimento é o tempo todo, não precisa estar mal, né? Sim, nossa, excelente. E o que você falou já deu o gancho aqui para eu colocar aqui a próxima pergunta para você que eu preparei. Já vi que chegaram várias mensagens aqui no chat, já vou ler daqui a pouquinho. Mas falar sobre benzimento agora, né, nos dias atuais, você que eh, resgata essa cultura e mantém essa cultura firme, né, que faz parte da nossa, Uhum. do nosso simbolismo aqui brasileiro, da cura espiritual aqui do nosso país, da nossa terra, né? Por, por que você, assim, na sua vivência prática com o benzimento de tantos anos, por que o benzimento é uma prática que segue tão ativa até hoje, tão firme? Nem acho que ela seguiu tão ativa até os dias de hoje. Ela seguiu ativa no passado, morreu por muitos anos, até há pouco, estava morta. Você não encontra mais uma benzedeira por aí. Então, existem Sim. várias pessoas em vários lugares do Brasil que. Ô, Cris, onde eu acho essa benzedeira aqui? Eu não acho mais. A dona Cotinha faleceu, a dona Zezinha também já foi e não tem mais ninguém. E de fato, né? Então, aquelas senhorinhas que também uma quebra de paradigma que eu venho fazendo, que você não precisa ser uma velhinha bonitinha e fofinha, Uhum. porque são, mas você pode ser a benzedeira contemporânea que eu falo para todo mundo, né? Que você tem uma vida normal, você trabalha, você sai e você é benzedeira.
Então, esse resgate está acontecendo, claro. Hoje eu sinto muita facilidade também, porque se vocês me conhecem por aí, ou se também não me conhecem, vão conhecer hoje. Mas o Diego sabe que é assim, eu falo o que tem que ser falado e gostou, ótimo, não gostou também tá tudo bem, né? Não precisa acreditar no que eu acredito, não precisa acreditar que benzimento serve, segue a tua linha. E eu acho que por essa segurança também, eu venho quebrando paradigmas, porque eu sou tão segura daquilo que eu Uhum. digo que tá dando certo, né? Porque Sim, tanto passa a faz. verdade, né? E tanto faz se você gosta, se você aprova, não Uhum. faz a menor diferença, porque tem tanta gente por aí. A única coisa que todo mundo tem que aprender é ter respeito, né, pela linha do outro, pela religião, ou seja, um trabalho espiritual que esteja sendo aplicado, né? Mas eu já escutei, claro que eu já escutei por aí, a bruxa, né? E eu falo, mas claro que eu sou bruxa. Você tem alguma dúvida? E é verdade, eu sou mesmo. A outra mulher a outra também. Nós todas as mulheres já são bruxas, né? Então, Sim, o que carrega é um sagrado feminino, uma energia, né? e um sagrado absoluto, onde a gente entende de uma erva, a gente entende de um chá, onde a gente benze os nossos filhos, eles ficam Sim. bem. Então, enfim, as mulheres já trazem isso há muito tempo, e claro que quando chega aí no momento da igreja, há anos e anos atrás, nós viramos a bruxa, e bruxa, todo mundo acha que é aquela bruxa, né, com aquela pinta, sei lá, aquela coisa no nariz, bem A feia, verruga. a verrugona. Não é, né, gente? A gente sabe que magia é você colocar em prática os elementos da natureza, é você preparar um chá com uma erva bacana para curar quem precisa, é você se conectar com os elementos. É só isso. E eu o tempo todo falo, é claro que eu sou bruxa, você não sabia? É óbvio. Então, eu acho que é uma coisa tão segura que acaba dando muito certo, né? Fluida, né? E vai acontecendo, acontecendo, e nós chegamos onde nós chegamos na Terra do Bugio por isso, pela segurança. Ô Cris, e na sua experiência com os cursos que você ministra, tem muita gente jovem procurando essa sabedoria? Como que tá, Nossa, assim, a procura? muito, muito, muita gente jovem e muita gente mais nova do que eu, muitas pessoas bem jovens, então, principalmente meninas, e eu acho isso Que legal. super legal. E os cursos, quando eu dou o curso, e a gente fala curso de benzimento, tem muita gente que acha que é ficar rezando o tempo todo. Gente, se vocês soubessem. Então, o que acontece? Esse jovem chega aqui e ele tem uma sensibilidade como todos nós temos, né? Sim, Todos nós temos um tipo de mediunidade, de uma paranormalidade, então, uns mais, outros menos, ou alguém já praticou mais, outro praticou menos, mas isso é tão normal, a gente sim. só não usa. E aí, quando chega no curso, eu trabalho muito essa questão da sensibilidade e de você se conectar com uma energia maior, você se conectar com os elementos da natureza, você entender para que servem os elementos, né? Então, é uma coisa tão completa que eu vou chamar de mediunidade, tá? Essa mediunidade começa a ser despertada, porque na verdade o jovem vem buscar isso. Ele Sim. está tendo sensações que ninguém entende, né? Que as pessoas costumam não entender e de repente na própria família não tem essa familiaridade, Cria né? uma Esse entendimento trava, né? trava, pode ser. E aí aqui começa a fluir e eu começo a dizer: para, tá super legal, isso é normal. Só tem que Que alinhar legal. para você entender qual a mensagem que você está recebendo. Bacana, trazer para a vida prática, né. Que legal, que
Que experiência bacana que você tem aí. Vou ler mais algumas mensagens aqui do chat. Uhum. Esse é o projeto Luz Consciência, episódio 26. Estou batendo um papo com a Cris Menberg, benzedeira de ancestralidade. O tema da nossa live de hoje é benzimento, mitos e verdades. Então você já viu que a Cris já está quebrando alguns mitos aqui hoje. E eu vou ler aqui mais algumas mensagens. Deixa eu achar a última aqui, essa aqui. A Angolana Coelho, excelente benzedeira, traz muitos ensinamentos, fazendo um elogio aqui para você. Gislane tá dando uma boa noite. O Daniel, boa noite, Cris. Cursos da Cris são experiências únicas. Olha que legal. Ainda terei essa experiência ainda, não tive. Oh. Solange está falando aqui, o benzimento da terra do bugio é fantástico, acolhedor e eficaz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a terra do bugio também, que eu gostaria de saber o que é, você trazer aqui para a gente. O Igor está por aqui também. Igor é um grande amigo, médium, tem um canal aqui no YouTube muito legal, tá dando boa noite, ganhou um presente aqui da esposa dele, essa Lua que tá aqui atrás, trabalho em... Não lembro o nome agora, Igor, escreve aqui pra gente qual que é que tipo de trabalho que é esse aqui, acho que é macramê que fala, que é lindo, é um trabalho artesanal lindíssimo. Rá Conexão Luz tá por aqui também, tá dando boa noite. E a Solange complementa aqui, ó. Cris Menberg é uma benzedeira de mão cheia, graças a Deus, a sua grande espiritualidade e vivências. Terezinha dando uma boa noite. A Milena está perguntando se tem superchat. Tem superchat, ainda estou configurando, eu não sei muito bem mexer não, eu sei que o YouTube já liberou o superchat aqui, mas eu não sei muito bem como fazer, tá? Então se você quiser contribuir aqui, com certeza será bem-vindo e vai ajudar muito aqui o Projeto Luz Consciência, que é 100% online e 100% gratuito, tá? Trazer espiritualidade aqui de uma forma aberta. Vamos dar continuidade, então, aqui no nosso bate-papo. Você falou sobre os povos originários aí brasileiros, né? Sobre os índios, esse povo guerreiro que já estava aqui, né, antes do Brasil ser invadido, né, que como você falou, o Brasil não foi descoberto, foi invadido, né, esse Uhum. povo guerreiro já estava aqui e permanece aqui, né, e os índios, a gente sabe da tradição dos xamãs, né, e aí eu imagino que tem alguma relação. Nas suas buscas, você descobriu alguma relação entre os povos originários e o benzimento? Super, super. E eu aprendi muito com índio, inclusive. Eu tive a sorte de aprender com um índio mesmo brasileiro aqui, no meio desse Mato Grosso, no meio desse cantão aí do Brasil, né? E recebi muitos ensinamentos. E também consegui ensinamentos fora do Brasil. Então, eu tive caminhos que eu percorri, por exemplo, no Vietnã, aonde eu fui subindo as montanhas do Vietnã e aprendendo, e uma semana em cada tribo, e trazendo todo esse conhecimento. Então, esse benzimento que eu falo é o conhecimento da minha vida. Porque não adianta você separar as coisas e falar, bom, agora eu tenho que esquecer esse meu conhecimento põe de lado, e não, você traz tudo que você vivenciou até agora dentro de uma sincronicidade que tem a lógica, obviamente, né, que faz sentido, mas acaba quebrando esses paradigmas e fronteiras, porque benzimento é fazer bem sem ver a quem. Benzimento é você de fato. Você quando você está benzendo, você não vê a cor, você não sabe se é preto, se é branco, se é amarelo, se é vermelho, que cor é o cabelo, você não tem a menor noção disso. Você vê o ser como um ser de energia, um ser que vem buscar ajuda, um ser que vem compartilhar também algumas insatisfações ou satisfações, né? Porque você podem te chamar para você fazer um casamento como benzedeira, para Legal. você benzer uma criança que nasceu. Então, benzedeira tem muito disso, né? Eu não sou parteira e antigamente as benzedeiras eram parteiras também. Então, por isso que se benzia num primeiro momento, primeiro sopro de vida, a benzedeira já estava lá porque ela era essa parteira. Então, a gente vai vivendo tudo isso e trazendo esse conhecimento o tempo todo.
Que legal, é uma sabedoria espiritual, né, muito profunda. Uhum, E aí você falou sobre a terra do bugio, vamos conversar aqui sobre o que é a terra do bugio. Eu vi eu assisti a live que você fez com o Samuel, da uhum. TV Consciência Próspera aqui no YouTube, né, tá gravado, tem lá o link para o pessoal acessar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, porque foi uma live muito legal que você participou com ele. E aí você fez um relato lá falando sobre a terra do bugio, e você pode, por gentileza, falar pra gente o que é a terra do bugio? Sim. Primeiro o povo pergunta por que terra do bugio, né? Então, para quem não É, sabe, bugio é um macaco, né? É um tipo de macaco, e eu não estou falando dos miquinhos, não, estou falando macaco. E aqui nós tínhamos bandos e bandos de bugio, e principalmente o macho, que é da cor vermelha escura, é um vinho, ele é muito lindo. Ele é grande, ele é bem grande, ele tem uma altura muito grande. E aí nós tínhamos vários bandos aqui. Foi por isso que surgiu esse nome, que eu falei, puxa, então é a terra do bugio, desses macacos. lindo nome. Que hoje me deixa assim muito triste contar isso, Diego, porque veio a febre amarela. Sim. É, lembra disso? E houve uma falta de conhecimento também. Então a gente teve até que deixar claro, desculpa, gente, para quem está assistindo, eu tive que deixar claro naquela época, quem puder pusesse o pezinho na terra do bugio ia receber os tiros mesmo. Por quê? Porque eles queriam invadir, inclusive, os lugares que tinha o bugio para matar os macacos. E essa doença é que matou os bugios, não era o bugio ou os A doença macacos. humana, né. Isso. Bom, enfim, hoje nós não temos mais, e esses bugios a gente está esperando voltar. E Não voltou eu ainda, Cris? ainda Não viu não, mais? não, eu não vi mais. Mas é isso, gente. Eu vou chegar na tua pergunta, mas só queria colocar mais uma coisinha que é assim: tudo na vida tem dois lados. Sim, Tudo na vida tem dois lados. Então, nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom. Por isso, o caminho do meio é o melhor, porque apesar dos bugios e me deixa muito triste que todos foram embora, e tinham muitos, agora a gente tem pássaro, muitos pássaros de todos os tipos, assim, que a gente não via há muitos anos aqui. E como eu moro num lugar com muita mata, mata mesmo, os pássaros começaram a voltar, porque os bugios comiam os ovos desses pássaros, começou a escafeder também. sim. Então agora você escuta pássaros que a gente nunca tinha escutado antes, maravilhosos. E a ideia, eu quando resolvi, porque eu estava benzendo e sempre benzi desde pequenininha, desde 7 anos de idade já sabia benzer, eu precisava organizar essa bagunça que era o benzimento, porque antigamente você ia até a casa da benzedeira, ela era dona de casa, então ela estava ali. Então você Sim, chegava, a dona Maria estava ali para benzer. E eu não, eu saía todos os dias para trabalhar. Então a pessoa às vezes via de muito longe, coitada, e a porteira fechada, tudo fechado, porque a benzedeira estava fora trabalhando. E muita gente ainda acha isso, que a benzedeira está em casa, principalmente os mais velhos. Os mais velhos acham que a benzedeira está em casa, né? Eles têm essa noção. E aí, coitados, vinham de super longe, batia aqui. E aí também eu estava em casa e apareciam do nada. E aquilo começou a me dar uma coisa meio, né? Tava estranho. sim, Eu falei, eu sim. vou organizar, isso daqui então vai virar algo bem organizado, e a coisa foi crescendo, crescendo. Então tem dia certo, tem dia de benzimento. É claro que se a pessoa está morrendo, tanto é que eu pergunto, está morrendo? Aí a pessoa fala, tá, o que? O que exatamente? Aí, se estiver morrendo, vai vir a qualquer momento, a qualquer hora, eu atendo de pijama, Legal. porque tá morrendo. Principalmente, gente, pessoas mais velhas e bebês. Mais Então, vulneráveis. o dia seguinte pode ter dado errado, né? Enfim. E aí hoje não, hoje a gente já tem uma corrente de benzedeiros incríveis. Nós temos vários voluntários em cada lugar, em recepção, aqui e Que ali, lindo. para receber todo mundo. Então, todos são super importantes,
o benzimento da Terra do Bugio acontecer. E está super organizado, porque chegou uma hora antes da pandemia de baixar 400 pessoas na Terra do Bugio. Eu jamais sozinha poderia atender 400 pessoas por dia, né? E Caótico, né? aí é caótico. Então, hoje, né, daquela época já tinha uma organização, enfim. É bem lindo, vale a pena conhecer. Que legal, que bacana. Josineide colocou: "Cris é maravilhosa e acolhedora". Concordo com isso também, viu. Ah, o Igor colocou: "É macramê". Ah, então eu falei certo, Igor, é macramê É mesmo. lindo uma É camisa. lindo, é um trabalho muito bonito. A É. Mônica tá dando boa noite, falando que tema lindo sobre o benzimento, ótima live, repleta de conhecimento. Aí a Ana Carlucci tá dando boa noite, olha que interessante, ela coloca aqui: "Minha mãe benzia com um copo de água e carvão". Sim. Legal, que bacana. Então vamos dar sequência aqui. Essa aqui eu já coloquei, deixa eu colocar aqui essa aqui agora. Ela falou sobre água e sobre carvão, né. Então vamos falar aqui sobre as ferramentas, né, se é que a gente pode chamar de ferramentas, não sei se esse é o termo Eu certo, chamo mas ferramenta. então quais são as É. ferramentas de uma benzedeira, de um benzedor? O Sim. que você Bom, pode a falar? primeira ferramenta de uma benzedeira é aquela que tem uma afinidade com ela, né? Então, quando a gente fala de repente o coser, né, que é pegar o pano e ir cosendo com uma linha, uma agulha, é para benzedeira que tem afinidade com costura, que não sou eu. Então, eu não sei colocar um nada, eu não sei costurar, né? Então, obviamente, essa ferramenta não é a minha ferramenta, mas pode ser a ferramenta de muitos benzedores por aí. Então, existem inúmeras ferramentas. Eu uso muito, que é a minha ferramenta, é uma espada de São Jorge, por exemplo, é uma ferramenta que eu uso bastante. Eu uso também a cruz, que eu sempre coloco nos cursos, que aqui a gente não trabalha a cruz com Cristo crucificado, né? A gente, se alguém acredita em Legal. Cristo, para nós é Cristo vivo, é o Cristo do Avatar, como vários outros avatares nós temos por aí. Então é ele vivo. Mas essa cruz que a gente usa aqui é o equilíbrio dos 4 elementos, que são os elementos de fora, que são os mesmos elementos de dentro. Então, eu também uso, mas poderia ser, que eu acho bem legal, esse copo que a gente tem aqui, a pessoa comentando, né? Obrigada pelo comentário do copo com carvão, que descarrega muito. Então, quando a gente fala copo de sal com carvão, a gente imagina só atrás da porta, né? Para quem está chegando, não. A gente usa esse copo para passar, inclusive, na pessoa toda. Eu posso estar usando um ovo cru, que a gente também vai trabalhar muito doenças. Enfim, é uma gama de ferramentas que vale a pena quem está aqui com a gente conhecer. Bacana. E o benzimento à distância? Agora nós passamos aí por uma pandemia, né, que foi um momento muito delicado e criou uma realidade que se impôs e que dificilmente vai mudar agora, que é esse contato à distância. Inclusive estamos aqui agora num contato à distância, né. O benzimento à distância funciona? Então, é legal você fazer essa pergunta e eu aproveito aqui a deixa que o benzimento à distância sempre existiu, tá, gente? Então, antes dessa pandemia, a vida inteira sempre existiu a bacia de ágata, né, que a gente usa, e a minha é super velhinha, todo mundo quer trocar, eu falo, não mexe nela. Essa Uhum. tem história, né? Então, sempre existiu, porque a pessoa estava acamada, no hospital, ou muito distante. E as antigas benzedeiras, por que as antigas benzedeiras? Porque elas viviam na roça, então o benzimento começou no mato, aonde as comunidades não tinham um médico, ou não tinha como chegar no médico até a cidade, ou Sim, quando conseguia chegar na cidade, não tinha dinheiro para pagar esse médico. Médico sempre foi coisa de rico, até hoje, hein? Então, a gente precisa mudar, inclusive, essa questão. Esse benzimento à distância sempre existiu.
Então, quando chegou a pandemia, a gente já fazia. Quando chegou a pandemia, então, ele arrebentou a boca do balão, porque aí só tinha benzimento à distância, mais ou menos, tá? Eu tenho que falar que a gente Uhum. teve que fechar a terra do bugio, então a corrente, cada um foi para tua casa, Sim, mas eu, como benzedeira, quer dizer, na hora que a coisa pega, eu sim. corro, é que nem médico, né? Na hora da pandemia, corre. Então, eu também fiz a mesma coisa, eu não corri. Então, tudo aquilo que era urgência, eu abria a porta, benzia um a um, tal, e ia embora. Isso a gente continuou fazendo na Terra do Bugio, as emergências, tá? Sim. E o benzimento à distância super funciona, como sempre funcionou. E até hoje a gente faz o benzimento à distância. Então, hoje, toda segunda-feira, a não ser após o benzimento presencial, tem benzimento. Então, hoje teve, até 18 horas dava para ter pedido, agora não dá mais. Mas a gente benze aí 2.000 pessoas, um benzimento à Que distância, lindo. né? É muita gente, Para a energia não existe distância, né, para a nem um energia não existe pouco. distância, então para nossa intenção, para o nosso pensamento e para o envio de energia, de fato não existe distância, e eu sinto que você vive na prática, né. Ô Cris, a gente sabe que, assim, né, falando sobre energia, a gente sabe que semelhante atrai semelhante, né, então, se uma energia negativa, vamos dizer assim, se aproximou de mim, é porque eu estou nessa sintonia, né, eu já vi você falando sobre isso, concordo muito sobre, né, a respeito disso. Então, partindo desse princípio, a gente sabe que não existe culpado se algo chegou para você, existe uma responsabilidade, na verdade, né, nossa consciência ou inconsciência de algo. Mas vivendo a vida prática, né, você que fala bastante sobre vida prática, na nossa vida prática, no mundão, quando chega o boleto, enfim, quando a vida prática engole a gente mesmo, a rotina, a nossa sintonia ela acaba oscilando, né, isso é meio Uhum, inevitável. Depois que uma energia negativa, vamos dizer assim, né, se é que eu posso chamar de energia negativa, encostou, como é que eu posso fazer para identificar e como é que eu posso afastar energias negativas que impactam a nossa vida, mas principalmente a prosperidade? uhum. Sim, depois que a gente entra nessa vibe mesmo, né, de baixão, e todos nós corremos esse risco, então, claro que a primeira coisa é o entendimento de forma fria. Você entender de forma fria que tudo aquilo que acontece na tua vida, você é o maior responsável por isso, como você conduziu, com quem você resolveu casar. Sim, Então, se a pessoa não está legal, você que escolheu. Se escolheram por você, ou era da época, mas de qualquer forma você entrou nessa questão. E a gente acaba, o ser humano tem uma tendência à negatividade, né? Então a gente estava até falando isso. O ser humano é dramático, né? Ele é sim, dramático e ele tem uma tendência às coisas ruins. Parece que a ruim chama mais atenção que a boa. Então, você sim. vê um programa, a maioria, né? Você que eu quero dizer, todos nós. Sim, A nós. gente, a maioria gosta de um programa horroroso, assiste uma novela péssima, Isso é que verdade. ensina que mentira é legal, que você ser preconceituoso é super bom. Aí depois você procura uma religião preconceituosa que diz para você que só o que você segue e que te faz entrar no reino dos deuses, que todo o resto não presta. Então, essa tendência do ser humano é muito, muito fácil. Então, essa vigia, autovigia, é importante, mas isso tem a ver com o quê? Com a pessoa que vai buscar esse conhecimento. Porque eu estou dizendo para vocês, porque é importante vocês buscarem esse conhecimento. Vocês não precisam acreditar no que eu estou dizendo piamente. Vai pesquisar para ver se o que eu Sim, estou dizendo é verdade. Então, tem que fazer isso. Outra coisa é você ter na tua casa, e eu falo muito isso, um ponto de força. Então, quando o barraco caiu, que é difícil você retomar, então, quando você perde alguém querido, você se sim, descontrola,
a tua energia fica baixa e você demora para voltar. Enfim, o boleto, uma mentira muito, né, do casal que te chocou demais, uma traição, seja lá do que for, enfim. Como é de nossa responsabilidade dar o 360 graus para mudar, porque ninguém vai mudar por nós, Sim. é você ter esse ponto de força que poderia chamar altar, pergir, cada um chama do jeito que quiser, eu chamo como ponto de força, que está lá organizado, está ativo, você já Sim. se conecta com ele nas alegrias, no teu sucesso, você está conectado. Por quê? Porque na hora que você cai, você volta para esse ponto de força para retomar a sua conexão, retomar a tua fé e você começar a mudar a tua vibração e aí entrar na prosperidade novamente, porque prosperidade, gente, não é só dinheiro. Prosperidade, aliás, prosperidade, na verdade, é felicidade. E felicidade é algo que parte de dentro para fora. Então, é o ovo ou a galinha, quem vem antes? Uhum. De fato, é de dentro para fora, e aquilo vai vibrando, vibrando, e vai atingindo planos e pessoas e trabalho, e aí você começa até a enxergar o sol, a lua, e falar, pô, mas não é que o sol é bonito mesmo? Eu não vejo há anos. Isso é prosperidade, né? Então, é o ponto de força, faz com que você volte para a referência, que vai te retomar e que vai te trazer uma fé e vai trazer uma conexão com a sua alma. Quando você perde a conexão, quando você entra no baixão, você perde a sua alma. Você não sabe mais onde está a sua alma. E que alma é essa? É aquela energia que você passa de vida a vida e que ela continua a mesma. É a tua semente, é a tua conexão com esse Deus maior, que não é o Deus de corpo, porque ele não tem corpo, e eu não estou falando de Jesus, porque dizem que Jesus é Deus, né? Ou que Deus é Jesus, na verdade, mas eu estou falando de Deus que pode ser Buda, Jesus, pode ser eu, pode ser você e todo mundo que está assistindo. Esse é Sim. o Deus. Então, essa alma precisa ser conectada de novo para você seguir na vibração que vale a pena. Dica preciosa, hein, um ponto de força em casa, né, um ponto de firmamento, de firmeza, de força, um altar, né, seja lá o que você, considerar, dica preciosa. E chegou uma pergunta muito legal aqui do chat, vou compartilhar aqui conosco, é do Jarbas Viana, e ele fala assim: "Boa noite, como é a atuação dos amigos espirituais no benzimento?". Você falou sobre mediunidade, né, então acho que conecta. Uhum, sim, claro. Bom, amigos espirituais, nós temos vários, como também nós temos vários inimigos espirituais, né? Então, vamos falar dos amigos, que eu acho que vale a pena. Quando você se conecta com amigos, são vários tipos de amigos, né? Então, você pode ter um amigo preto velho, você pode ter um amigo médico, você pode ter um amigo seu ancestral, você pode ter o seu bisavô conectado com você, porque, por sinal, a sua ancestralidade é que traz as suas raízes firmes na terra. Prosperidade tem a ver com isso. Se você desconecta com os seus ancestrais, você perde a possibilidade maior de firmar teus pés como raiz e ser próspero. Então, mais uma dica. Mas esses amigos espirituais, eles atuam porque você está vibrando. E quando você vibra, você sabe que aqui tem um amigo, aí do teu lado também tem outro amigo. Então, é muito bom entender e saber e aprender a se conectar com os bons amigos que vão te trazer a força, que vão te trazer a informação, que vão te trazer a coragem, porque às vezes você pega umas coisas muito estranhas no benzimento, né? Você pega coisas felizes, mas você pega também umas coisas pesadas, né, Diego? Você pega uns obsessores muito malucos. Sim. Então, os bons amigos são sempre bem-vindos. É o que você falou, né, quem procura um benzimento, normalmente procura como último recurso. Então não vem É, ninguém, equilibrado, né, vem uma pessoa que tá precisando e normalmente eu imagino, né, que venham companhias, espirituais negativas, né.
E isso faz parte do trabalho. Eu imagino que seja um desafio. Então vamos dar continuidade aqui na no nosso bate-papo, nas perguntas que eu separei aqui para hoje. Ah, você estava falando sobre acompanhantes espirituais negativos, né, e eu sei que você faz um trabalho muito sério, né, e com muita estrutura, muita honra, de limpeza energética nas residências, é um trabalho que você tem muita experiência. E eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco, se você, assim quiser, alguma experiência, algum caso eh, mais difícil, Dramático? mais dramático, mais difícil que você viveu. Você tem algo que você lembra, assim, para Ah, compartilhar conosco? vários, eu tenho vários, né? E a gente comenta assim bem por cima, né? Porque o sigilo profissional é super importante. E eu faço isso como trabalho, tá, gente? O benzimento a gente não cobra para benzer, mas essa limpeza eu faço como profissional. E também é outro caso, né? A pessoa só te chama quando a casa está arrebentando ali, tá bombando de coisa estranha. Ninguém te chama porque a casa está bem. E claro, com razão, porque se eu estou indo para equilibrar e limpar, eu não vou limpar Sim, coisas boas nem equilibrar o que já está bom, né? Mas eu já peguei altas coisas. Mas a dica é você não esperar muito para chamar também, né? Porque se sim, tá ruim, vai piorar, né? Se você não tem estrutura para dar um jeito, vai piorar. E a gente já pegou assim, eu faço isso há muitos anos, muitos anos. E a gente vai com tudo, vai assim, quase um caça-fantasmas, né? A gente não vê filme. sim. E a mesma coisa. Então eu Acontece pego, mesmo. acontece, eu coloco tudo numa cesta grande, que inclusive era de bisavó, e aquilo tudo vai bombando, eu chego lá e vou tirando tudo. E deixa eu lembrar assim, de coisas assim que você fala, não acredito, essa mulher está mentindo. De coisas mexendo, de cadeiras andando mesmo. Você fala, não, imagina. Ela está inventando, ela quer fazer sucesso. Bom, seja lá como pensam, mas de andar mesmo, né? E de coisas que batem, e de situações que isso, eu acho que isso para mim é pior. Porque enquanto é espiritual, ok, eu já estou super Sim, acostumada, pode vir o que vier. Mas tem uma coisa assim que eu acho que é pior, que é você enxergar o que aconteceu na família, que gerou tudo isso. Então, às vezes você entra em casas que a família vem de geração ali. sim. E você vê situações muito complicadas que foi vivido ali. Coisas bem dramáticas, tortura. Eu acho que isso é pior. Então você sabe a origem, você sabe que aquilo acontecia de fato naquele lugar, e claro que aí vem toda a espiritualidade, né? Os tais inimigos, né? Não são os amigos, mas os inimigos espirituais, eles baixam ali também. Sim, e é importante falar sobre isso, Cris. É importante, então, a gente tem memória, eu falo muito isso no curso de benzimento e ancestralidade. Tem um módulo que eu falo só de memória de parede e está registrado tudo ali. Então, quando eu entro, eu vejo tudo isso. E eu não posso dizer, Isso é um porque eu desafio, né. também eu vou lá para ajudar, eu não vou lá para trazer coisas ruins. Então eu vejo, eu nunca faço sozinha, então eu vejo, eu compartilho com quem vai me ajudar ali naquele momento, Sim, e a gente tem que fazer o trabalho, e a gente tem que mandar esses espíritos estranhos para o lugar dele, porque eu também não estou aqui para ajudar esse espírito a melhorar. Isso deixa para o Allan Kardec, tá? Então eu falo, olha, volte lá para o teu lugar e resolva lá o que tem que ser resolvido, porque eu não dá para fazer isso agora. sim. E pronto. Mas a gente vê altas coisas muito estranhas. E casas que estão doentes naquele momento, porque você vê casas com uma bagunça absurda, com sujeira, com acúmulo de coisas para tudo que é lado, os cantos, os armários, tudo. Aí você já sabe que isso também tem a ver
porque não tem um fluxo energético bom. Não tem um. Se você quiser falar de forma científica, nem espiritual, você não tem um fluxo. Então, do mesmo jeito que você tem um som, que você precisa de espaço para as ondas ficarem legal, Sim. na casa também, você precisa ter espaço para a coisa fluir legal, né? A casa é o espelho da nossa alma, né. Imagino que você sinta pela energia quando você vai no local, mas fisicamente você consegue ter essa percepção, que é o que você falou, né. Ô Cris, É. então para não chegar, nessa situação, nesse ponto, né, vamos dizer assim, você tem dicas, assim, para harmonização, para Tenho, proteção da casa, algumas dicas de ervas que você possa falar que são mais práticas, assim, de quem sim. não tenha conhecimento pode falar? Eu tô com um raminho de alecrim aqui, ó. É lindo, tá Uhum. ótimo. Então, eu vou falar coisas bem fáceis, que é para chegar e achar facinho essa erva também. Então, pensem comigo. Vamos ver se vocês concordam, vocês escrevem aí. Vocês concordam ou não? A coisa mais importante da nossa vida é que a gente esteja equilibrado. Equilibrado. Então, qual é a erva que traz o equilíbrio? Que te deixa de forma equilibrada? Você preparar um banho de manjericão. Então, esse manjericão, ele te traz um equilíbrio, é uma erva equilibradora. Então, você prepara esse banho, você, que eu digo, joga da coroa para baixo, né? Deixa essa questão do pescoço para baixo para os centros espirituais aí, os terreiros, os enfim. Sim, Se você segue um terreiro e gosta e confia, siga o seu terreiro. Faça do pescoço para baixo. Benzedeira é que nem índio. Cabeçona entra de cara, porque aqui está o maior problema. Então, manjericão, se você quer colocar um alecrim e você não tem problema de pressão alta, porque aí você não coloca, você coloca também um alecrim que vai te trazer uma alegria, que vai te trazer uma ascensão. O alecrim ele vai sempre para cima, né? Ele traz essa alegria, ele vai buscar a luz. Então coloque também. Você está precisando fazer um banho para a família toda? Faz dessa forma, acrescenta uma malva que legal. traz um, uma melhora na comunicação, na sua comunicação, na comunicação dos demais na família. E tudo isso que eu estou falando de forma bem prática, hein, gente? Faça como se fosse um banho. Você pode também colocar no borrifador. Que legal. Então você preparou tudo isso e você vai borrifar isso, borrifar por tudo. Nesse caso, eu não estou usando álcool ainda, que se você quiser aprender eu ensino. Eu estou usando como se fosse um banho que você vai colocar no borrifador, tá? Que também poderia ser para casa um outro Que jeito legal. super fácil. Sal grosso, porque banho eu não recomendo assim de cara, sal grosso, tá? Borrifador. Sal grosso, bate, bate, se tiver um pilãozinho, alguma coisinha, esmaga. Coloca uma vassoura de bruxa, a pedra vassoura de bruxa, que ela é facinho, quebra, É bate, verdade, bate, porosa. bate. Coloca o carvão, que foi comentado, bate tudo. Vai virar uma batida só, tudo junto. Aí sim, você pode colocar no borrifador, tanto com álcool quanto com água, e passar pela casa toda. Olha que legal. Você já tem aí um mix, tipo, sai para lá coisa ruim, né? Facinho, Dicas né? preciosas. Nossa, dicas preciosas e dicas práticas. Dá pra gente fazer. Tudo que você falou aí dá pra Dá. encontrar, né. Um pouquinho de esforço a gente Facinho. consegue, porque o esforço ele também é importante. Ah, sim, senão não dá. Senão não anda, né. Rodrigo Betim tá por aqui dando boa noite. Irmão Rodrigo, seja bem-vindo. Olha um comentário muito legal do Daniel aqui, falou: "Ó, energia mágica que tem na terra do bugio". Legal, tô curioso, um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer. A Lia Riso está colocando: "Boa noite, tem o mirra, pode ser também? A mirra pode ser utilizada também, Cris?" Sim, não pode, pode. A mirra, você está querendo colocar no borrifador, né? A Imagino que mirra. sim. Sim, ela pode, mas você pode colocar outras coisas junto com essa mirra, né? Então,
já que você tem a mirra, não sei que tipo de mirra você tem, enfim, se Isso é você tem a importante. resina, que eu também preciso saber, é resina de mirra? Então, Coloca no ok. comentário aqui, Lia. Você vai queimar essa resina e passar pela tua casa. Então, já que você vai fazer uma defumação, e fica mais uma dica aqui, você começa dos quartos e vai puxando, puxando. Não precisa defumar banheiro, tá? Fecha o banheiro. Banheiro a gente deixa um cristal transparente, um cristal branco, põe uma planta ali também, porque o banheiro é um lugar de descarrego já. Você vai lá para descarregar o que você precisa tirar do corpo e também não deixa de ser a planta. Eu já entro aí. E também é um lugar de refúgio, né, gente? Porque eu, Sim. numa época, ai, era o único lugar no banheiro que ninguém me chamava. Então também é um refúgio. Mas enfim, Verdade. já estava falando da resina, né? Então vai puxando, puxando tudo e pode levar para a lavanderia, para a área de fora, se for apartamento, lavanderia e joga pela janela tudo que é ruim. Se você tem a planta e você quer fazer uma limpeza, acrescenta aí uma ruda, né? Então você tem uma rudinha aí que eu amo, é a Fresca, né? queridinha, Fresca. fresquinha, porque ela disse planta, né? Sim, é. Então vamos trabalhar com as plantas frescas. Ótimo. Vamos colocar aí a ruda. Você pode colocar, se tiver uma guiné, também. Você pode colocar, põe aí um alecrim também para trazer um equilíbrio. Olha aqui o alecrimzinho. Eu Uhum. acho ótimo. Põe a mirra, que é muito antiga, né? A gente Sim. sabe que há muito tempo se usava e ela era muito preciosa, era caro. Então usa a sua mirra. Ô Cris, eu tenho visto muito pelas redes sociais agora, acho que por conta dos algoritmos, né, falando sobre espada de São Jorge dentro de casa, dentro do Uhum. quarto, isso é mito, isso é verdade, é Olha, legal, não é? enfim, eu indico pra caramba. Então o pessoal fala assim: não, mas a espada de São Jorge ela é tóxica. Espada de São Jorge, inclusive, ela ajuda a renovar a oxigenação da casa, tá? Então, a espada de São Jorge é tóxica, como também outras. Eu não estou pedindo para comer a espada de São Jorge, né? Então Uhum. as pessoas vão De energia, confundindo estamos falando de tudo. energia. Mas aí vira tóxica, né? Porque não pode comer, sabe aquelas coisas? Sim, Então é o seguinte, espada de São Jorge vai super uma dica aqui preciosa. Posso dar uma dicona? por favor. Então, primeira coisa, eu faço os meus arranjos com ervas dentro da minha casa. Sim. Porque eu tenho erva fora da minha casa ali, eu moro em sítio, eu recolho e pronto. Então, eu tenho uma espada de São Jorge na sala. Junto com Comigo Ninguém Pode, que essa é uma que você não pode tomar jamais banho, porque vai irritar sua pele pra caramba, mas está dentro Sim. da minha casa. Se você não tem cachorro que come planta, nem bebê, tá tudo certo, pode ter. A espada de São Jorge você pode pôr na água, você não precisa colocar ela na terra. Põe na água, inclusive faz um ritual, eu sou super a favor dos rituais, né? Tudo para mim deveria ser um ritual, que nem índio, que Sim. nem África. Coloca Resgatar a nossa dentro natureza. isso, coloca dentro da água a espada, porque a espada você corta a espada, você não arranca com a raiz. Por quê? Porque loguinho ela brota, vai vir outra. Você corta lá embaixo, põe dentro da água, vai criar raiz, e aí você já sabe que criando raiz, você está criando raízes nos seus desejos, nos seus objetivos, né? E no quarto, entre o colchão e o estrado. Coloca, que eu sempre dou Olha essa que legal. dica. Você coloca a ponta, tá bem aqui, ó. A ponta Uhum. da espada tá aqui, então ela tá em pé, a ponta é Sim. aqui, não é na cabeça. Você coloca ela como se estivesse embaixo da tua coluna, entre o colchão e o estrado. Deixa lá, esquece essa espada. E aí, quando você lembra, ou ela tá toda seca, ou ela virou uma minhoquinha bem fininha preta. Aí você recolhe com o pegador, ou se você usa plástico, põe a mão no plástico e recolhe, joga para a natureza ou joga no lixo, se não tiver natureza, e pronto. Então ela serve para uma defesa, inclusive tem muita gente que sofre de ataques, né,
energéticos à noite. É por Sim, vários motivos, né? E tem outras manhas também, então essa é bem rapidinha. Mas cuidado com o mito, gente, cuidado com o mito, viu? sim, conhecimento é importante. E você falando sobre a espada de São Jorge na cama, pensei no chakra laríngeo, né, porque pega nessa região aqui e eu percebo, assim, pelos atendimentos que eu faço, muita obsessão espiritual conectada pelo laríngeo, né, e por Claro, trás aqui também pela nuca. Então isso. outra dica preciosa da benzedeira. Por isso que eles usavam, Diego, que nunca se falou, mas sabe como é que chama mesmo, gente? Eu dei aula disso, imagine, sábado, que tem o santo na frente, o escapulário. 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 Por que que tinha na frente? Por que que tinha atrás? Católico pra caramba. E nunca ninguém disse que atrás era exatamente porque você recebe essa energia de primeira mão, é por trás. Sim, na Mas eles nuca. nunca falaram. Mas por que do escapulário, né? É um conhecimento, é uma sabedoria, né, que ficou oculta. É. Olha aqui a Fernanda, minha esposa, tá falando assim, ó: "Diego, se prepara que amanhã a gente vai limpar a casa". Ô, com essa quantidade de dicas aqui, com certeza. Isso aí, Fernanda. Limpezas energéticas. Bom, estamos aqui com 1h06 de live, vou aproveitar então esse finalzinho aqui para falar sobre os seus cursos, as suas vivências. Eu sei que você está com bastante atividade aí, e é legal também porque, o mundo está precisando dessas boas energias, e que bom que você me falou que tem bastante gente que está procurando aí. Então vamos falar então sobre a sua programação, sobre a sua agenda. Você tem um curso online, né? Eu tenho vários online e os cursos online eu faço junto com a Casa do Espiritualista. A gente faz muito bem essa parceria, uma casa muito querida, que é da querida Mônica Bonfilho. Legal. Então, Casa do Espiritualista, você vai encontrar vários cursos online. E um deles, que é amanhã, então dá super tempo de você se inscrever, que são banhos energéticos. Então, a gente fala de banhos energéticos, estou falando de plantas, estou falando de cristais, estou falando de flores, estou falando, Diego, de frutas. Eu Olha posso que fazer legal. banhos energéticos com frutas. E ninguém usa fruta, joga Não tudo sabia, fora. né. A casca da laranja vai tudo para o lixo. Isso vira banhos energéticos, tá? Então, tá aí uma dica. Benzimento presencial na terra do bugio. Isso, se prepara que todo primeiro domingo do mês, a nossa porteira, porque é porteira mesmo, tá aberta para todos vocês, então já aguarda. Ou agora, dia 2/4, ou todo primeiro domingo do mês, a não ser em janeiro, que é o segundo domingo, por causa do ano novo. Sim. Então, apareça, serão super bem-vindos no dia 2. Onde fica a terra do bugio? Terra do Bugio fica na cidade de São Roque, pertinho de São Paulo, pertinho de Sorocaba, e está perto da onde você está. Então, por favor, pega a Fernanda. Então, tá Aí, bem no Fernanda. meio aí. Você pode vir pela Castelo, você pode vir pela Raposo Tavares, vai chegar na Terra do Bugio, que é bem na Estrada do Vinho, cidade de São Roque, que é bem turística. Terra linda. Acho que de São Paulo fica o quê? 1 hora de São Paulo? Acho que É é uma isso, né? hora. 1 horinha de São Paulo, é bem Dá pertinho. 50 quilômetros. Ah, então é rapidinho. Uhum. Ritual de renascimento online, dia 3/4. Ah, legal. Então, esse ritual eu faço mais ou menos de 3 em 3 meses, também em parceria com a Casa do Sim. Espiritualista, pela plataforma Zoom, ritual. Então, a gente fez ali antes do Ano Novo, que lotou, tinha muita gente, e esse também vai lotar. Então, se te interessa, é sobre o ritual de renascimento, aproveitando essa energia da Páscoa, a gente traz esse renascimento nosso, que é necessário morrer para renascer. Então, se você Correto. quer abrir os seus caminhos, você precisa fechar o que não serve mais, né? Então, esse ritual é legal. Se te interessa, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu mando o link. Legal. Tô deixando também as suas redes sociais aqui embaixo, que é o Benzer Bencer no Instagram. Tem o Terra do Bugio também no Instagram. E tem o canal no YouTube aqui, que é o Cris Menberg. Tem o site crismenberg.com.br. Tem o programa da Cris na Rádio Vibe Mundial, que é sensacional. Sábado às 11, né, Cris? Todo sábado, às 11 horas da manhã, Dicas da Benzedeira. E o canal do YouTube, que é Cris Menberg, mas você vai achar lá como Dicas da Benzedeira Cris Menberg.
E tem o TikTok também, Opa, Dicas da Benzedeira, que eu resisti bastante, porque eu não gosto de TikTok, mas está fazendo um maior sucesso. E tem várias orações lá e tal, para quem gosta. que legal, que bacana. Tá vendo, gente? TikTok não é só dancinha, não, também tem espiritualidade, viu? É, altas dicas. E aí tem o curso presencial, né, que vai rolar agora dia 15, né, que você falou que tem vaga ainda. Então, no curso presencial, na Terra do Bugio, então vale a pena, porque é um lugar assim muito, muito incrível. Até Legal. tem aluno aqui que eu vi. Agora, dia 15 de abril, gente, 15 de abril do próximo mês. Então, faça a tua inscrição quanto antes. Entrando no site, você tem várias informações e o curso vale super a pena. Vai abrir a tua vida, na verdade, porque é um curso que vai lá fundo e bate lá em você mesmo, lá no fundo, na tua alma e fala: você está vivo, vai dar tudo certo. Show. Bom, sentiu o chamado, já sabe o caminho, hein? Acessa o site da Cris, redes sociais está passando aqui embaixo. Cris, bate-papo incrível, ficaria aqui dias conversando com Nossa, você. sabe que eu também? Passou voando, não vale? Passou, passou voando, é verdade. Então já fica o convite aqui para um próximo encontro, a gente desenvolve, Pode fala sobre chamar. outros temas, porque eu sei que conhecimento e sabedoria não falta aí desse lado, hein? Cris, então antes da gente terminar e encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando aqui a transmissão ao vivo, quem vai assistir depois dessa gravação. O microfone é seu. Ok, mensagem final. Bom, vamos lá. Gente, olha, se conectem com o seu verdadeiro eu. Você não é o que você está passando, você não é o que você está vivenciando agora. Você tem, aproveitando esse gancho da alma, então, você traz uma semente que é só sua. Então, essa semente está conectada com uma força maior. Essa semente é que está conectada com esse Deus de energia maravilhosa, né? Que explode aí, que explodiu no passado. É essa alma que eu estou pedindo para que você vá buscar, que é uma alma que não se desfaz jamais. Se você acredita em vida após vida, essa alma é um fio dourado que te conduz vida após vida e que vai levando experiências e que vai levando momentos. Então essa alma é alma de luz, gente. Essa alma é alma que de fato pode te trazer e traz a força que você necessita para fazer as tuas transformações, para você mudar a tua vida, para você abrir os teus caminhos, para você desfazer, deixar de lado aquilo que não serve mais. Entendeu? A responsabilidade da tua vida é tua, como a gente falou nesse momento. Então, essa alma é que te traz a esperança e a força. Ela é brilho, ela é você. Obrigada. Que lindo, Cris, que lindo. Gratidão, viu? Vou dar alguns recados finais e daqui a pouquinho a gente conversa aí nos bastidores, tá? Live linda hoje, hein? Que experiência incrível poder conversar com a Cris, que energia boa. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você sente que possam se beneficiar desse conteúdo espiritualista, universalista, aberto, sem preconceitos. Você viu? Um papo livre hoje aqui, muito legal com a Cris. Se você entrou em sintonia comigo e quiser me acompanhar mais de perto, meu Instagram é o Luz Consciência, TikTok e Instagram, Luz Consciência. Quem ficou conosco aqui até o final, quem participou do chat, quem enviou mensagens, quem enviou boas energias, energias positivas, a você que está acompanhando esse vídeo gravado, receba a minha gratidão, muita paz e muita luz na sua jornada.